qual é o primeiro erro que a gente vai falar aqui hoje? Qual é o primeiro erro que os vestibulandos cometem nessa época de vestibular? Bom, Vini, o primeiro erro é não saber como estudar, tá? Esse é o principal e primeiro erro que as pessoas cometem. Porque você já sentiu que você não consegue memorizar, que parece que você estuda, mas nada entra na sua cabeça? E tá aí esse erro. É que as pessoas não sabem como estudar, porque tem técnica para estudar, tem uma maneira certa para você estudar e de fato lembrar daquilo que você estudou. Porque não adianta nada você estudar e chegar lá na hora do vestibular e você não lembrar o que você estudou, né? Às vezes quando você está fazendo uma prova para o colégio, ainda tudo bem, eu estudo na véspera, estudei, passou a prova, esqueci tudo. Quantas vezes, né? Quantas vezes você já não estudou na véspera? E se eu te perguntar sobre a matéria que você estudou dessa maneira há 2 semanas atrás, você já não lembra. Exatamente. Né? Por quê? Porque você não transformou aquela memória de curto prazo em uma memória de longo prazo. E tem uma maneira de você fazer isso, né? Então esse é o principal e primeiro erro que as pessoas cometem, de não saber como estudar. E tem diferentes estágios desse erro, né, Rafinha? Sim. E eu acho que a gente vai falar de 4 estágios que podem acontecer nesse erro, sendo o primeiro o mais grave e o quarto menos grave. E para começar, eu quero diferenciar a pessoa que é um aluno de uma pessoa que é um estudante. Qual é a principal diferença? O aluno é aquele que vai na aula, é aquele que tá na aula, assiste a aula, ok? Nem sempre presta atenção. Tá de corpo presente, né? Tá de corpo, mas... Ele responde a chamada. Mas a mente dele, ele mesmo ali, não tá, só tá o corpo. E aí, o estudante é aquele cara que chega na casa dele e realmente estuda. Então, o primeiro estágio de quem não sabe estudar é de fato só assistir a aula. Assistir a aula é diferente de estudar. Essa é a primeira coisa que você tem que entender para você conseguir corrigir esse erro. E o segundo estágio, Rafa, é aquela pessoa que até assistir a aula faz uma tarefinha na casa dela, faz o exercício que o professor mandou para fazer o básico, né, para fazer o mínimo possível, mas a pessoa ela não se aprofunda, ela não pega um material didático e estuda, ela não pega um livro e se aprofunda naquele assunto. Então a diferença do estágio 1, a pessoa assiste a aula, o estágio 2, a pessoa assiste a aula e faz exercício. E agora vamos para o estágio 3. O estágio 3, a pessoa assiste a aula, faz exercício e faz um material de aprofundamento, certo? Exato. Então, e agora no estágio 4, a pessoa assiste a aula, faz exercício, faz um material estuda por um material de aprofundamento e faz um material próprio de estudo dela, certo? Exatamente. Porque... Só que quem está no estágio 4 tem um erro. Qual que é? Cara, esse é um erro que muita gente comete, que é o que o Rafa estava falando. Para passar da memória de curto prazo para sua memória de longo prazo, uma coisa que você vai lembrar para sempre, você precisa fazer uma coisinha chamada revisão. Se você não revisar, se você não rever aquilo, seu cérebro não vai saber que aquilo é importante. Se você ver aquilo mais vezes, seu cérebro vai falar, isso aí, acho que o cara tá vendo tantas vezes que é importante. Então, basicamente, só para deixar claro, existem 2 maneiras de você colocar uma coisa na sua memória de longo prazo, algum conteúdo na sua memória de longo prazo. O primeiro é você repetir aquele conteúdo exaustivamente. Pode não ser tão exaustivo se você fizer revisões espaçadas, que é uma técnica que a gente deu até, se não me engano, no podcast 5. E aí você consegue até não ser tão exaustivo. E a outra maneira é a emoção. É você combinar os seus sentimentos com aquela informação. É isso aí. E quando você faz isso, vai para a sua memória de longo prazo. Mas muitas vezes você não consegue colocar emoção, porque estudar não é um ato que muitas vezes gera emoção, além do tédio, claro. A não ser que a pessoa invente maneiras de emoção. Como? Através da música, por exemplo. Você vê muitos professores de cursinho usam a música para gerar uma emoção nos alunos e eles acabam memorizando aquele tipo de assunto, né? Você deve conhecer algumas ou várias músicas de matérias que as pessoas cantam. Por quê? Porque aquilo gera emoção. Não gera uma emoção como se fosse um 7-1 ou o primeiro beijo que você deu na pessoa amada, mas gera uma emoção e aquilo faz com que você lembre. Exatamente. Então,
Esses são os diferentes graus que uma pessoa pode estar errando na hora de estudar. Ah, Vini, então como que eu corrijo? Se eu fosse te dar uma dica, seria a seguinte: a primeira coisa, você precisa entender a fundo as diferentes fases de um estudo. E você tem que entender que nem sempre você vai aplicar todas elas. Porque a gente está falando aqui dos diferentes estágios, a pessoa deve pensar, então quer dizer que eu vou aplicar todos os estágios de um estudo em todas as matérias, em todos os assuntos de cada matéria? Nem sempre. Por quê? Porque às vezes isso pode ser um tiro no seu próprio pé. Você pode estudar demais uma matéria que não é tão importante para você no vestibular. Então, primeira coisa, a gente vai te explicar as diferentes fases de um estudo. Se você não sabe muito bem, também tem no podcast 5. As diferentes fases de um estudo são, basicamente, a primeira, ver a aula, ter o primeiro contato, né? Depois, o exercício, depois, o aprofundamento, depois, você tem a produção do seu próprio material e depois você tem a revisão. Entende essas fases, aplica essas fases que vai começar a melhorar. E às vezes a pessoa fala, produzir meu próprio conteúdo. Eu não, tenho um amigo que, ele faz um resumo ótimo, eu vou pegar o dele. Tem a mesma eficiência do que se você mesmo tivesse feito o seu próprio conteúdo? Não, não tem. Sabe por quê? Porque quando você faz o seu próprio conteúdo, você começa a fixar aquilo, você cria mais conexões, você gera uma emoção maior. E você começa a ter aquele sentimento de familiaridade, sabe? É a sua letra ali, você que colocou o seu esforço. Eu tenho um professor na minha faculdade, por exemplo, que fala assim, você pode até não fazer o meu trabalho, mas você vai ter que, pelo menos, ter o trabalho de me entregar ele manuscrito, para a pessoa não ter que só copiar e colar no Word, por exemplo, e imprimir e entregar. Por quê? É um método retrógrado para você convencer a pessoa de aprender o conteúdo? Mas é comprovado, se você gastar o seu tempo, de fato, escrevendo, gastando a sua energia naquilo... Gastando seu ATP. Você vai começar a colocar aquilo na sua memória. Pode não ficar numa memória de tão longo prazo, mas vai ser muito melhor do que você só ler o conteúdo de alguém. Porque você colocou seu esforço, né? Você colocou seu suor naquilo. E tudo que você coloca seu esforço, ele acaba crescendo mais, né? Exatamente. E eu acredito que é isso, Rafa. Desse primeiro erro, a gente já conseguiu falar bem. No podcast 5 a gente fala mais completo, até uma resolução um pouco maior, que é um podcast de 40 minutos, se você quiser dar uma olhada no podcast 5.